Olá pessoal, vamos continuar os nossos estudos então em ondas sonoras. Hoje nós veremos o estudo dos harmônicos produzidos a partir de um elemento, pode ser o violão, de cordas, ok? Então, quais são ou como é feito o cálculo da frequência a partir de uma corda esticada presa nas duas extremidades. Vamos lá? Então vamos nessa. O estudo dos harmônicos é dado então a partir de cordas sonoras, por exemplo, onde eu tenho a extremidade fixa, uma outra extremidade fixa, representativamente a parte de trás do violão, a parte da frente, e essa primeira maneira de se produzir um harmônico. Então o que eu faço? Estudando Taylor, eu aplico uma força F, fazendo então com que seja produzido a primeira maneira, o primeiro modo de vibração, que é este que a gente está desenhando para você, tá? Esta maneira de se fazer a vibração é chamado de primeiro modo de vibração, ou primeiro harmônico. Qual a relação importante, que inclusive já foi cobrada no vestibular da Unicamp? É você saber relacionar o tamanho da corda com a frequência produzida por esta força, ok? Então vamos lá. O tamanho dessa corda é o tamanho original dela, dado como sendo L, ok? Se você notar direitinho, nós temos um nó, um outro nó, e esta barriguinha formada, conhecida como sendo uma onda estacionária, é chamada de ventre, tá bom? O primeiro harmônico tem dois nós e um ventre, ao qual nós vamos tentar lembrá-los de ondulatória. Olha que legal. Se eu saio do nível de equilíbrio, passo por uma crista e chego no nível de equilíbrio, pegando somente uma das oscilações, né, a primeira, por exemplo, ou seja, essa oscilação onde está em crista, eu tenho metade de um lambda. Recordando a vocês, um lambda, né, é a medida de nível de equilíbrio até nível de equilíbrio, ou de crista até a próxima crista, ou de vale até o próximo vale. E aqui nós temos de nível de equilíbrio, o primeiro nó, passando por uma crista até o próximo nível de equilíbrio, ou seja, meio lambda. Então, entre esses dois extremos, no comprimento L, eu tenho uma vez lambda sobre 2, ok? Então, essa é a relação do primeiro harmônico. Vamos desenhar a possibilidade do segundo harmônico, então. Desenhando a possibilidade do segundo harmônico, nós veremos, então, a formação de duas oscilações completas. Olha que interessante. Nós temos extremidade fixa, e aí eu aplico duas forças em dois pontos, causando um vale e uma crista, ok? E essa, por ser uma onda estacionária, ela não sai de dentro desses dois pontos de oscilação. Ficando aqui, então, um ventre e outro ventre. E 3 pontos de interferência destrutiva, chamados nó. Então, olha que interessante, pessoas. Aqui a gente tem o comprimento original, que é o mesmo dali, comprimento L, que nós temos algumas relações em relação a esse número inicial. Olha que legal. Eu tenho de nível de equilíbrio até o próximo nível, exatamente o desenho original, ou seja, lambda sobre 2. Se eu fizer mais um pouquinho, desenhar mais um pouquinho, eu vejo que eu tenho uma outra parte de mesma medida, lambda sobre 2. Pegando esse lambda sobre 2 como unidade de referência, então nós temos 2 vezes lambda sobre 2. O que nos leva a crer que esse L é 2 vezes lambda sobre 2. Bom, a partir daí você já deve ter notado que é uma sequência natural de crescimento desses números, né? Se eu fizer o terceiro harmônico, esse daqui é o segundo, esse é o primeiro, quantas vezes lambda sobre 2 eu terei? 3. Então está estabelecida uma relação entre frequência, velocidade, comprimento e o número de harmônicos, que eu vou deduzir para vocês agora. Olha que interessante. Então quer dizer que eu tenho que a velocidade do som produzido é lambda vezes frequência. E que a relação genérica entre comprimento e número de harmônicos é nada mais do que uma relação entre o lambda sobre 2 e o L. Se nós juntarmos essas duas partes, nós teremos um cálculo bastante interessante sobre frequência dos harmônicos, que nada mais é do que a escala musical. Olha que interessante. Isola esse, fazendo um favor, o F nessa primeira relação. E nós teremos F igual a velocidade sobre lambda.
E verifique que o lambda está presente na segunda relação. Se nós isolarmos o lambda aqui, vai ficar 2L sobre N. Substituindo nessa expressão, nós veremos então que nós vamos ter velocidade sobre 2L sobre N. E aqui a gente tem divisão de fração. Divisão de fração, eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. E aí nós chegaremos num conceito bastante explorado por alguns vestibulares, que é nada mais do que esse N sobe, vai ficar NV sobre 2L. Então essa é a maneira de nós calcularmos e identificarmos a frequência de qualquer um dos harmônicos presentes aqui em ondas sonoras para cordas sonoras, ok? Então fica fácil a aplicação, e essa inclusive foi uma das aplicações cobradas pela Unicamp, que o aluno tinha que dominar, ok? Um abraço, até a próxima.